Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Olá a todas e todos, está no ar o Informativo Paralelo, programa do Portal Desacato, a mídia que há 10 anos é a voz dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e da Pátria Grande. O Informativo Paralelo está no seu segundo ciclo de exibição, programa rádio web disponível para baixar no Portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater. Lutas e resistências da classe trabalhadora em tempos de golpe. Tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, ficamos com vocês nesses 60 minutos de muita informação e conteúdo, e na nossa companhia aqui no estúdio da Casa da Outra, Raul Fittipaldi. Tudo bom, Joana? Tudo bem, Raul? É verdade que a semana próxima estará de férias compulsivas? Pois é, forçadas férias, né? Você vai pegar um avião para Biguaçu, é isso? Um avião para Biguaçu para tirar minha vesícula biliar. Tudo bem, mas não jogue desde o céu. Guarda num pacotinho, a gente depois distribui. Vamos lá, com força a gente vai. Tem os gatinhos lá do Rio Vermelho. Como está, Caroline? Eu tô bem. Você está bem corada. Ontem esteve no jogo de Caxias Internacional. Alguém me falou. É verdade? Alguém te falou. Sim, quem que ganhou lá? Quem ganhou lá foi o Internacional. Olha que eu sou colorada, mas eu tava torcendo pro Caxias. Mas não deu, né? Não deu, dessa vez não deu. Esse vir e vir pro futebol, que loucura. Pois então, Janaína, Caroline, audiência, nós vamos tratar hoje de uma coisa que deveria ser absolutamente cotidiana para nós, mas que por alguma razão vira quase uma utopia, que é uma greve geral. Uma greve geral, por que deveria ser uma questão de todos os dias? Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos em golpe. Um golpe jurídico, parlamentar, midiático. E temos umas dificuldades para reagir. Mas, enfim, eu tenho a esperança de que seja um grande evento, um grande ato em todo o país. Parece que o será. Nós hoje vamos trabalhar para convocar a esse ato. Para isso, nossos convidados, e nós esperamos, sim, também, Caroline, Janaína, audiência, Cláudia Weimann, que seja o início de uma grande agenda de lutas e de greves nacionais até que se reponha a democracia no Brasil, Janaína. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/Portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas, sugestões ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. E a gente está no WhatsApp também, você pode mandar sua mensagem para o DDD 48 98807 7742. No dia 28 de abril, centrais sindicais convocam um grande ato da greve geral. Ato que tem como tema central a luta das trabalhadoras e trabalhadores contra as reformas da Previdência e Trabalhista e a lei da terceirização. No dia 23 de março deste ano, o projeto de lei 4302/98, a lei da terceirização, foi aprovada pelo presidente Michel Temer. A lei estabelece a possibilidade de empresas contratarem terceirizados em qualquer área, não só na atividade meio, mas também na atividade fim,
E o trabalho temporário também irá sofrer mudanças. A primeira versão do texto havia sido enviada ao Congresso ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998 e aguardava a votação da Câmara desde 2002, quando o Senado enviou um substitutivo, alterando pontos importantes na questão. Sobre a reforma trabalhista, mudanças na CLT vão a voto na quarta-feira, dia 26 de abril. Alterações na Previdência Social serão debatidas em 3 sessões. Ficou acertado entre a oposição e aliados do governo que os debates em torno do relatório serão realizados de terça-feira 25 a quinta-feira 27 de abril, para que a votação do texto da comissão se inicie no dia 2 de maio, um dia após o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Mesmo em meio à divulgação das delações da Odebrecht, que colocam contra a parede o próprio Michel Temer e 8 de seus ministros, o governo aposta na reforma trabalhista e na reforma da Previdência como a última esperança de salvação. Com o país imerso nos escândalos de corrupção, o Planalto se agarra nas reformas defendidas de forma veemente pela imprensa e pelos agentes econômicos que sustentam no poder. Porém, sobre a reforma da Previdência, que está marcada para o dia 8 de maio, data de votação da nova emenda, Rodrigo Maia já anuncia possível alteração por ter a maioria dos parlamentares contrários a essa reforma. Para barrar os retrocessos, a população se organiza e vai às ruas no dia 28 de abril, em um ato que prevê paralisação de vários setores econômicos da sociedade. Para debater sobre isso, recebemos a participação, aqui no estúdio da Casa da Outra, 2 convidados. Nesse primeiro bloco, conversamos com o vereador do PSOL de Florianópolis, Marquito. Oi, Marquito, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente vai estar aqui para discutir um pouco essa questão da greve geral, não só aqui na capital, mas também em todo o estado e no país. Pois então, Marquito, tudo bem contigo? Tudo bem, mas bem não, né, cara? Não, mas por que não? Por que não? Não é maravilha isso? Estamos em golpe de Estado, uma coisa fantástica. A oligarquia pinta e borda. A gente tem sentido essa pressão muito fortemente, e isso está expresso, e muitas vezes é muito sutil, né? No sentido de a gente começa a perceber muitos companheiros e companheiras militantes sentindo na pele o peso e a pressão do momento político que a gente está vivendo, do momento de opressão, do momento de retirada de direitos. Então, com certeza, não só as pessoas militantes, históricas, mas as pessoas do dia a dia estão sentindo na pele essa retirada de direitos. Mas, Marquito, a retirada de direitos é um fato concreto, mas me preocupa, estava lendo hoje, quase que comento com o próximo convidado, estava lendo um texto da Ritinha Coitinha, do PCdoB. Minha preocupação, Marquito, é que só tenhamos greves de conjuntura, quando na verdade o problema é muito maior. Nós não podemos continuar legitimando essa falsa democracia. Nós não podemos continuar legitimando como trabalhadores e trabalhadoras, ao meu modo de ver, esse judiciário e essa mídia. Como tu vê esse cenário? Com esse bombardeio de informações, com certeza as pessoas, o povo em geral, os trabalhadores e trabalhadoras em geral, ficam totalmente confusos. Primeiro, porque eles estão vendo, de alguma forma, esse processo que é uma avalanche, uma retirada de direitos rapidamente, muito, muito rápido, e ao mesmo tempo uma falta de informação concreta, uma falta de informação mais aprofundada para que eles consigam balizar suas opiniões. E aí a gente começa a entender esses processos. Primeiro, existia há uns anos atrás toda uma discussão do custo Brasil, né? O custo Brasil ele começou a aumentar, e eu tenho certeza absoluta, e várias análises mostram isso, que todo esse ataque, especialmente na classe trabalhadora, é um ataque direto para esse custo Brasil, numa disputa internacional, do capital internacional, das grandes corporações, né? Então, assim, na nossa visão, a gente está começando a pagar, os trabalhadores e trabalhadoras, pagar o preço, ou pagar o tal do pato, né, que decaiu sobre nós. No momento, no período do golpe, do impeachment, teve toda aquela manifestação da classe empresarial, e agora quem está pagando tudo isso somos nós, trabalhadores e trabalhadoras do país, né? A gente vai continuar em breve com mais debates aqui com o Marquito, com o Raul Fittipaldi, só que agora a gente vai ouvir e dar um rolê universitário com a nossa estudante de jornalismo, Maiara Santos.
Maria Helena de Pinho, você que é uma estudante de jornalismo de uma universidade federal, acha que os estudantes devem se preocupar em participar de mobilizações e greves de tanta importância para os trabalhadores, mesmo que não estejam inseridos no mercado de trabalho, ou eles devem deixar para futuramente quando este for um fardo que tenha que ser carregado por eles? Bom, eu acredito que as greves e mobilizações já lidam sim com problemas que afetam os estudantes, mesmo que eles ainda não estejam inseridos no mercado de trabalho. Na minha visão, os estudantes precisam formar e solidificar uma consciência de classe o quanto antes. Eles precisam compreender que as reivindicações não são apenas para contemplar os diretamente atingidos, mas que tudo aquilo que afeta os trabalhadores está ligado a várias instâncias da realidade do país e, consequentemente, vai modificar a realidade como um todo, né? E, além de tudo, é claro que a luta presente é pelos pais, irmãos, professores desses estudantes, e também pela garantia de um cenário futuro mais estável e mais justo no mercado de trabalho para quando eles começarem a trabalhar formalmente, a ganhar seu próprio salário e avisar também a tão sonhada e agora distante, né, aposentadoria. E é como já dizia a Rosa Luxemburgo, né, que quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, quanto mais cedo começar essa luta, mais propensa essa juventude está a alcançar seus objetivos no futuro e não se deixar levar pela maré. E agora, direto do Mato Grosso, Vinícius Brasilino vem nos falar por que todos os estudantes deveriam se mobilizar para a greve geral. Olá, pessoal do portal Desacata, né? Aqui quem fala é Vinícius Brasilino, eu sou estudante de comunicação aqui da UFMT, também coordenador do DCE e presidente da União Estadual dos Estudantes aqui de Mato Grosso. Né? E eu acredito que se a juventude não estiver mobilizada, não se mobilizar para o dia 28, que é o dia da greve geral, nós vamos estar perdendo o bonde da história, né? E entregando o nosso futuro, né? A nossa relação de trabalho, a nossa soberania na mão do imperialismo. Então eu vejo que é a juventude a grande responsável e que também será a grande atingida, né? Que vai, por exemplo, levar 49 anos para poder ter acesso à aposentadoria, né? Não ter direito a um trabalho digno, ter um trabalho terceirizado, precarizado. Então eu vejo e acredito que podemos sim barrar todas essas reformas, mas com muita mobilização. E dia 25, né, os estudantes estarão ocupando as universidades públicas e privadas para convocar os estudantes cotistas, os estudantes do ProUni, do FIES, para também se mobilizarem, porque a educação está em risco e só a luta nas ruas que nós vamos conseguir barrar. Então, dia 25 na sua universidade e no dia 28 em todo o Brasil, mobilização do povo, da classe trabalhadora e da juventude em defesa do nosso futuro e da soberania do nosso país, rumo à greve geral. É isso aí, vamos à luta. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Obrigada, Maiara Santos. Sempre é muito bom escutar os estudantes, né, falando sobre as organizações de lutas. Marquito, eu tenho uma dúvida, até uma provocação. É fácil fazer uma greve geral? A gente estava falando isso um pouco antes, né, e foi apresentado aqui na introdução, que é quase que uma utopia, assim, né, hoje pensar numa greve geral, e não deveria ser, especialmente num momento desse, em que é avassaladora essa tomada de um grupo conservador, de direita, né, de retirada de direitos. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma reflexão para nós, do campo da esquerda, né, do campo dos movimentos sociais, e especialmente sindicais, que a gente tem toda uma dinâmica organizativa e histórica de fazer greve, porém, hoje a gente tem uma disputa também a ser feita para esses grupos que estão fora dessa dinâmica sindical, dos grupos que estão fora, que muitas vezes foram, ao longo desses últimos anos, foram sendo manipulados ao ponto de não se entender mais como classe trabalhadora, né? Então eu percebo que é um exercício a ser feito, né? Estamos, Marquito, e no ensejo da mesma pergunta da Caroline, numa grande polarização, tu achas, em um momento de disputa de modelos de país, é isso? Estamos numa disputa, estamos na polarização, porém, isso também é algo construído, que nos afasta de grupos não organizados.
e que sofrem da mesma retirada de direitos. Então a gente pode perceber esses últimos atos e toda uma história de mobilização, de manifestação na sociedade, onde a presença de jovens e de mulheres ela é fortíssima, né? Ao mesmo tempo, no início das mobilizações, até do enfrentamento contra o impeachment, antes do impeachment mesmo, começa também uma disputa sindical por esse espaço de quem vai coordenar essa mobilização. E aí a gente começa a observar tanto o espaço sindical, né, essa necessidade hoje de uma ampliação, de uma frente ampla, vamos chamar assim, da convocação para a greve geral, quanto a gente ter condições e diálogo e formas também de dialogar com aqueles que não estão nessas estruturas sindicais, né? Marquito, outra questão. A gente tem ali, no início a gente falou que o Rodrigo Maia ele vai adiar a votação da reforma da Previdência porque não tem apoio na casa. Porém, para a reforma trabalhista ele tem apoio. Por que os deputados, na tua análise, por que os deputados, os senadores lá apoiam, são contrários à reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista ou a lei da terceirização que passou, eles abrem mão? Tem uma avaliação que tem muito a ver com essa questão hoje da relação comercial e do grande capital internacional e do custo do Brasil, que eu falei no início, né? Então essa dinâmica, ela com certeza, eles fizeram uma escolha e é orquestrado a escolha de quais são as pautas prioritárias e quais que têm flexibilização. Então a questão da Previdência, ela tem uma relação direta com a questão dos bancos, do grande capital financeiro, né? E eles deixaram isso para um segundo plano, priorizando a reforma trabalhista. E aí agora a gente está nesse impasse, né? E que, ao meu ver, a força dos movimentos sociais e da rua é fundamental. É fundamental nesse momento as pessoas irem para a rua entender esse processo que está acontecendo e as consequências na vida real dele e dela como trabalhador e trabalhadora, e não só quem está organizado hoje em grupos sindicais, mas principalmente aqueles que hoje não estão dentro dos sistemas sindicais, especialmente aqueles e aquelas que estão fora desses instrumentos organizativos, mas que vão ter consequências drásticas nas suas vidas, né? Marquito, eu queria te agradecer, as apresentadoras estão me pedindo para ver o segundo tempo que eu faça isso. É isso, Caroline? Tenho que despedir, Janaína. Infelizmente o primeiro bloco está se encerrando, a gente agradece a participação do Marquito e no próximo bloco a gente continua com mais debates, agora com o Carlos Eduardo de Souza, que é o Cadu, presidente do PT aqui de Florianópolis. Então vamos fazer um breve intervalo. Obrigada, Marquito. Obrigado. Marco. Obrigada, Marquito. E o Informativo Paralelo volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação.
Olá, estamos de volta com mais Informativo Paralelo. E nesse segundo bloco, como a gente tinha falado lá no primeiro, que o primeiro foi com o Marquito, agora esse é com Carlos Eduardo de Souza, o Cadu, que é presidente do PT de Florianópolis. Bem-vindo, Cadu. Bem-vindo, ouvintes aqui do Desacato, do Portal Desacato. Bem-vindo aos trabalhadores e trabalhadoras do Desacato, ao Raul, sempre Raul, militante e convicto das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aí para fazer um bom debate com vocês, com certeza, e principalmente quem está nos ouvindo. Pois é, Cadu, militante convicto às vezes a gente tem umas dúvidas terríveis. Como tu tem crescido, como passa o tempo, né? Sim, sim. Como eu conheci já faz, no mínimo, quase 17 anos, 18 anos nos conhecemos, você me conheceu como garoto ainda. Garoto. Não, ainda tu é jovem. O que parece que envelheceu de golpe, Cadu, é a democracia envelheceu, a democracia está doente, a democracia precisa de uma greve. E como está se preparando o Partido dos Trabalhadores aqui na capital para essa greve, Cadu? Então, Raul, nós, desde o início do ano passado, de 2015 inclusive, quase 2 anos, nós já sabíamos que o Brasil estava com uma grande possibilidade de um retrocesso democrático. Aliás, se pegar o conjunto da história do nosso país, a dificuldade de um amadurecimento democrático é muito grande quando os interesses do capital nacional e internacional eles interagem, né? Então, quando nós percebemos em 2015, depois das eleições de 2014, estivemos nas ruas, conseguimos fazer uma grande mobilização, principalmente aqui em Florianópolis, e já na sequência, a articulação de todos esses interesses, tanto nacionais quanto internacionais, nós sabíamos que era preciso colocar pessoas na rua. Iniciamos em 2015 com o 1º de maio, buscando inclusive interagir com as comunidades chamadas periféricas, mas na verdade são as comunidades centrais, né, porque elas que movem o capital, que foi na comunidade do Monte Cristo. Juntamos as centrais sindicais, para criar a criação de uma frente que nem existia, as frentes nacionais ainda, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Nós acho que iniciamos um processo aqui já em 2015 e fomos aos poucos, fazendo mobilização, fazendo manifestação de rua. A cada mobilização que existia do movimento Vem Pra Rua, do MBL, nós tentávamos fazer a resposta à altura, no nível que a democracia exige, que é com bons argumentos, com boa luta e tudo mais. Então, nós nesse período também estamos nos organizando com certeza para estar nas ruas junto ao povo brasileiro. Cadu, tu como Marquito, que esteve antes, e quando falaste de Monte Cristo, Marquito tinha uma atividade importante lá, a Revolução do Baldinho, né? Sim. Nós estivemos naquele 1º de maio, o Desacato esteve lá, mas há mais tolerância, porque o trabalhador que não pertence especificamente, que não é filiado a um partido político, ou que dentro do partido político não pertence a uma corrente, trabalhador, estudante, trabalhadora, ele quer saber se há um pouco mais de tolerância entre as centrais sindicais, entre os partidos de esquerda, para chegarmos com toda a força possível a esse dia 28. Então, acho que para além da tolerância, eu também quero concordar, Raul, que há uma necessidade do povo de maneira geral, seja o estudante, o trabalhador, o que está em carteira assinada ou que não está de carteira assinada, institucional ou não, mas eu acho que há uma necessidade urgente das pessoas entenderem que é preciso de uma organização, é preciso se organizar, seja em sindicatos, seja em partidos, seja nos espaços como esse maravilhoso do Desacato, com profissionais, pensando um pouco o conjunto da obra e não o específico, discutindo as questões gerais que afetam o cotidiano das pessoas, porque caso contrário poderá acontecer o que já aconteceu, a gente já viu no mundo também acontecer, que foi o quê? Existem os movimentos que são conjunturais apenas, se organizam para uma pauta específica, depois quando ela acaba sendo suprimida ou até mesmo trazida para o corpo institucional, no corpo do sistema, aquele conjunto de atividades daquele grupo, para aquele momento, ele acaba se esvaindo. Então a necessidade nesse momento das pessoas saberem que existe o dia 28 e se organizarem em qualquer tipo de instituição para ir para as ruas defender os seus direitos. Obrigada, Cadu. E agora a gente vai ouvir a voz de José Carlos Ferreira, direto de Balneário Camboriú. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A greve geral de 1917
É o nome pela qual ficou conhecida a paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil em julho de 1917, como resultado da constituição de organizações operárias de inspiração anarco-sindicalista aliada à imprensa libertária. Esta mobilização operária foi uma das mais abrangentes e longas da história do Brasil. O movimento operário mostrou com suas organizações, sindicatos e federações podiam lutar e defender seus direitos de forma descentralizada e livre, mas de forte impacto na sociedade. Essa greve mostrou não só a capacidade de organização dos trabalhadores, mas também que uma greve geral era possível. Nunca na história deste país uma greve geral provocou um impacto tão grande. Apesar de limitada às regiões industrializadas, nos locais em que se efetivou teve um impressionante grau de adesão por parte da sociedade. A resposta do Estado, controlado pelas elites, também foi impressionante. A legislação culpava de crime a ação anarquista. Estrangeiros envolvidos com a ideologia eram extraditados. Brasileiros eram presos e, em ambos os casos, eram comumente humilhados em público. Passado um século e voltamos a uma greve geral, tão ou mais importante quanto aquela do outro 17. Agora, ouça a mensagem que gravou Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz, que foi anunciado pelo Vaticano no início de março como novo arcebispo de Campina Grande, na Paraíba, convocando a população para a greve do próximo dia 28. Organizando para o dia 28 de abril uma grande manifestação contra a reforma da Previdência Social que o nosso governo está desejando fazer. E sabemos que esta reforma implica em tirar direitos adquiridos dos trabalhadores, direitos assegurados na Constituição de 1988. A classe trabalhadora está se organizando para esta grande manifestação, dia 28 de abril, também aqui em Campina Grande. Convocamos todos os trabalhadores a participarem dessa grande manifestação aqui em Campina Grande, dizendo uma palavra que o povo não aceita a reforma da Previdência nos termos que estão anunciando. Se existe mesmo necessidade de fazer a reforma da Previdência, ela deve ir em outra direção, tirando daqueles que ganham fortunas em cima dos trabalhadores, de todos que pagam impostos. Porque a reforma não fala dos grandes salários de aposentados, presidentes, governadores, senadores, juízes, toda essa gente que ganha demais e vai continuar ganhando assim. Que a reforma não diz nada sobre a situação deles, mas o povo vai sofrer as consequências dessa reforma como estão querendo fazer. Então o povo não pode aceitar de forma alguma a reforma, querendo que os trabalhadores trabalhem até 65 anos, até 70 anos, 49 anos, de recolhimento da Previdência Social e assim por diante. E ainda tirar o direito dos trabalhadores rurais adquiridos desde 1988. Então, uma série de propostas que vêm contra os direitos adquiridos do povo. Então, coloque na agenda de vocês, dia 28 de abril, a grande manifestação contra esta reforma da Previdência Social. Não deixe de erguer sua voz, não deixe de contestar, porque senão depois o prejuízo ficará para todo o povo trabalhador do Brasil, para aqueles que pagam os seus impostos, e os benefícios não virão para a grande massa do povo brasileiro, de modo especial os trabalhadores, os assalariados. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. José Carlos Ferreira, companheiros de muitas greves, de muitas lutas, é esse gaúcho maravilhoso que temos o prazer de ter aqui na equipe do Informativo Paralelo, a partir do Núcleo Catarina de Barão de Tararé. Cadu, te perguntava antes pela tolerância, porque essa tolerância me parece que ficou um pouco de lado, pensando assim na capital. A última frente grande na capital foi no ano de 2000.
e depois não se repetiu mais. Até temos partidos novos, né? Temos o PSOL, que não existia, temos o PCB, que existia, mas não tinha a quantidade de pessoas suficientes, e depois nunca mais aconteceu uma atividade de frente única, de frente social e política, que me parece que é um pouco o que tu está reivindicando para sexta-feira, esse espírito, né? Sim, a ideia é porque não há mais tempo de discutir os detalhes da grande disputa que nós temos que fazer por diante. Os detalhes ele tem que ser mantido como detalhes, porque o inimigo ele está visível. Ele não é mais aquela coisa de uma disputa de quem esteve no governo e não no poder, que foi um partido de trabalhadores, né? E eu estou aqui como representando o Partido dos Trabalhadores, que de certa forma fez, dentro dos seus limites, operou para que um conjunto de reformas a partir da década de 90, do neoliberalismo, do Fernando Henrique Cardoso, das privatizações, desse uma estagnada. E depois disso, claro, nós chegamos a ter no Brasil recentemente o pleno emprego. E eu não quero discutir aqui como se deu isso, se o pleno emprego se tinha salários bons ou ruins. A questão é que existia pleno emprego e com isso, naturalmente, as pessoas ganhavam mais. Quando eu estou falando isso, é óbvio que houve uma acomodação, principalmente das centrais naquele período, porque ganhava acima da inflação, estava numa disputa muito interessante. E surgia tempo, inclusive, para disputas, quem é o melhor, quem faz mais, quem não faz. Agora, nós estamos num período de retrocesso, de refluxo. É importante que as centrais sindicais, os movimentos sociais tenham a clareza que o inimigo está a postos. Ele fez um golpe no Brasil, e um golpe que começou lá em 2013 com as grandes manifestações, que eu me lembro muito bem, que era pelos 20 centavos, e depois foi traduzida por nossos concorrentes, que é a mídia tradicional, a grande mídia, né? Foi traduzida como se fosse uma luta contra um governo ou contra uma ideia de governo. E ela foi aprofundada, né? Essa ideia, esse debate, ele foi aprofundado na sociedade, criando uma narrativa. Que narrativa era essa? Esse tipo de governo que defende muitos trabalhadores não pode ser, porque o mercado internacional já não quer mais isso é atrasado. E de repente nós começamos a atingir de cheio a classe trabalhadora. É preciso ter, o Brasil não pode ter pleno emprego. Precisa ter agora pessoas, ou é chamado exército de reserva, mas precisa ter desempregados para diminuir o salário e concorrer internacionalmente. Olha só o que eles estão fazendo hoje, depois do golpe, depois da retirada uma presidente eleita democraticamente, né, pelo poder do voto. Eles vão lá e conseguem fazer isso, primeiro, derrotando a democracia. Segundo, desmantelando o que nós construímos ao longo dos anos, e o José Carlos disse muito bem, a partir de greves gerais, como aconteceu em 17, como aconteceu inclusive no período do Getúlio Vargas, onde teve uma grande comoção nacional, e ele teve, não por ele apenas, mas ele teve que abrir o espaço para os trabalhadores com a CLT lá em 1941. E para tu ver a CLT hoje, depois de um golpe recente, um governo ilegítimo, ser desfacelada com mais de 100 itens, que vai desconstruindo a pinceladas para garantir mais e mais lucros a partir também do espaço garantido a partir desse golpe, que foi o quê? Olha, como agora tem muito desemprego, 12 milhões, e não diminuiu com o tal do golpe, ao contrário, aumentou os desempregados, agora você tem a tal da terceirização. Você aumenta a possibilidade do lucro, garantindo que as empresas não têm que pagar todos os elementos que estão lá colocados, condicionados na CLT. Mais do que isso, agora uma reforma trabalhista com 100 pinceladas, que vai vai aumentar os trabalhadores, o tempo de trabalho, para 12 horas possíveis por dia, tu vê, e inclusive aumentar 4 horas semanais para 48 horas. Terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência. A gente consegue juntar todos esses elementos, essa unidade do movimento social, para ir para as ruas no dia 28, chamando a população, ou nós vamos estar enfrentando um futuro muito devastador para o povo brasileiro. Obrigada, Cadu, pelas considerações. Agora a gente vai até Porto Alegre com a jornalista Noelle Scur, que faz parte da Rede Solidária de Jornalismo do Desacato, e ela atualiza as informações sobre a preparação da greve do dia 28, já em Porto Alegre, que começou hoje, segunda-feira. Comentário ímpar. Olá, Carol e ouvintes do Informativo Paralelo. As movimentações para adesão à greve geral do dia 28 iniciaram em Porto Alegre com grupos de sindicatos ligados à CUT e à CTB, isso no saguão do aeroporto Salgado Filho na manhã desta segunda-feira, e também com bloqueios no acesso aos terminais. A intenção foi também abordar deputados federais que vão a Brasília, e isso por conta das pautas de reformas previdenciária e trabalhista
agora no Congresso Nacional. Segundo a CUT, os aeroviários e os aeroportuários, além dos sindicatos dos portuários, já aderiram ao movimento. Além disso, os metroviários optaram pela adesão e, por isso, o Transurb, que é o metrô que liga a região metropolitana à capital gaúcha, será afetado na sexta-feira. Nesta segunda-feira, também os rodoviários fazem uma assembleia para deliberar sobre aderir ao protesto e assim não atuar no transporte coletivo na sexta-feira, tanto em Porto Alegre quanto nas cidades da região metropolitana. Há possibilidade ainda para que os bancários cruzem os braços também em protesto. Ainda hoje pela manhã houve um protesto de um grupo de indígenas na BR-386 em Iraí, que estavam com cartazes contrários à reforma da Previdência. Durante a semana, ainda outras categorias definem a adesão à greve geral marcada para o próximo dia 28. De Porto Alegre, Noeli Scur para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Obrigada, Noeli Scur. E Raul, parece que o movimento vai ser grande, né? Parece que vai ser grande. Aqui já sabemos que a CONCAP, por exemplo, vai parar, né? Tem várias questões, várias categorias estratégicas, sensíveis, que já estão garantindo aqui na cidade, o que a gente sabe nos corredores, né, da informação que vão parar. Eu acho audiência, Cadu, nós vamos ir no próximo bloco para o oeste de Santa Catarina, como sempre, com a Cláudia Weiman, a Júlia Sajorato. Eu acho que vamos ter uma greve que vai dar continuidade a dois momentos, na verdade aqui em Florianópolis, 3, que foram marcantes este ano. Este ano a gente não teve muito descanso jornalístico, porque o povo está permanentemente nas ruas. Lembremos, se começou em janeiro com a greve do Centracem, vitoriosa, muito bonita, belíssima, vitoriosa, fortíssima, com uma adesão de 90% ou mais. Depois o 8M, que para mim é um divisor de águas. O 8M foi impressionante. Março, Dia das Mulheres. E trouxe um elemento contemporâneo de forma absolutamente prístina, que a mulher está conduzindo os maiores aspectos da mobilização no Brasil e no mundo. 8 de março, e depois tivemos o dia 15 da greve, muito importante também. Ou seja, não se está chegando ao dia 28 de abril sem acumulação. Uma caminhada. E não se está chegando ao 1º de maio, como praticamente uma década e meia estava acontecendo, não se está chegando ao 1º de maio sem mobilização da nossa classe. Porque a nossa classe, o 1º de maio sai à rua para reivindicar, para protestar. Essa é a função histórica do 1º de maio. Como tu vê essa questão do dia 28, faz tua convocatória também, como fez o Marquito, e como estás vendo isso no marco do 1º de maio, né? Temos um feriadão aí que não vai ser tal feriadão. Eu acho belíssimo, Raul. Eu acho belíssimo por um componente, para mim, principal. Tanto os sindicatos como esses movimentos contemporâneos, que acabam, inclusive, buscando aqueles setores que não são organizados em algum espaço institucional tradicional, há uma junção, eles estão conversando entre si, há uma resposta, né, do tanto do movimento mais tradicional como os contemporâneos, e olha, dizem, olha, temos pautas em comum, como é que nós unificamos? Isso aí está maravilhoso. Em especial a questão do mundo do trabalho, né, do modo de produção. Os sindicalistas também se antenaram para um fator primordial, que é o retorno imediato da conjuntura que nós estamos sofrendo para a base, para os seus filiados, para não filiados, com um materialzinho, com um jornalzinho, com a nossa comunicação, não deixando, por exemplo, como as mídias tradicionais, eu posso dizer sem problema aqui, a Rede Globo e demais afiliadas, se comunicarem com o trabalhador. Porque se há uma representatividade que é o movimento sindical, que são os sindicalistas muito recentemente atacados por essa mídia para passar reformas como nós estamos vendo agora, a terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, seria um escárnio o movimento sindical não está fazendo essa relação diária com a sua base, chamando a população para a greve geral. Mas um elemento para mim importante, eu não queria deixar passar aqui em branco, Raul, que, além dos motivos que eu coloquei relacionados à destituição da democracia para a ampliação desse retrocesso em relação a direitos, um elemento é claro, a diminuição dos postos de trabalho para ter um exército de reserva, para diminuir salário, para poder
o país voltar a esse país de exportação de commodities, né, um país exportador de matéria-prima, enfim, sem alta tecnologia, mas teve outro elemento que foi atacado veemente, foi a soberania nacional. Nós estamos aí vendo a olhos nus, após essa Operação Lava Jato, e diga-se de passagem, recentemente o governo Temer, e isso está muito ligado ao dia 28, o governo Temer deu uma bonificação para o Itaú, pela fusão de 2008, de 25 bilhões de reais que eles não vão ter que pagar nesse momento de crise, recessão econômica. Deram para eles 25 bilhões. O total da Operação Lava Jato chega a 6 bilhões. Ou seja, essa Operação Lava Jato, que acaba atacando direitos, não quer dizer que não tem que ter as operações, não quer dizer que não tem que ter o combate à corrupção, não é isso. Mas o conjunto do elemento que está colocado e está dentro dessa conjuntura de massacre à democracia, a soberania e os direitos trabalhistas também vem por trás, a gênese está aí, uma disputa nacional. Olha, quem é mais corrupto ou quem não é, porque a corrupção sempre teve e sempre também teve mecanismo para poder acabar com a corrupção. Agora, você ter nesse elemento um Itaú, a fusão 2008, 25 bilhões. A Operação Lava Jato no todo deu 6 bilhões. Olha o que o Brasil está perdendo em finanças. É uma coisa absurda. Mais do que isso, só para terminar, fechando, acabamos agora de perder a possibilidade da tecnologia, junto a essa questão da Operação Lava Jato, do submarino nuclear que alavancaria a economia de tecnologia brasileira. Ou seja, 28 de abril é greve geral contra o retrocesso, contra a retirada de direitos, contra a reforma da Previdência e a favor do Brasil. É preciso ter essa característica nessa luta do dia 28. Como sempre, Cadu, este programa se vê obrigado este ano a lembrar que todas as ações estão no marco da histórica, velha luta de classes. Luta de classes. Pois então, Cadu, muito obrigado. É um prazer te receber e te ver assim, maravilhoso, bonito e crescido como você está. Sim, obrigada, Cadu. E no próximo bloco, a gente sabe que fica lá com o pessoal do Oeste, com Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional, com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman, na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição e Júlia Sajorato trazendo os informes de Frederico Westphalen e da periferia de São Miguel do Oeste. Aqui no extremo oeste e oeste do estado estarão acontecendo diversos atos durante o dia 28 de abril, além de tantos outros espalhados pelo país.
No programa de hoje, a gente traz o chamamento feito por algumas e alguns representantes das organizações que estarão somando-se nesse processo de enfrentamento às medidas neoliberais implantada por esse desgoverno brasileiro e estão organizando o povo para o ato que acontecerá no município de Maravilha e também de Dionísio Cerqueira. Sou Maria Carmen Vieiro, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Urbanas de São Miguel do Oeste. Estou aqui para dizer da nossa participação na greve geral organizada pelas centrais sindicais e movimentos sociais popular, que será no dia 28 de abril, dia em que o Brasil vai parar, para impedir as reformas que estão sendo feitas contra os trabalhadores e trabalhadoras por esse governo ilegítimo, golpista de Michel Temer e seus aliados. Participe! Vamos barrar as reformas enquanto é tempo. Sou Vaine Plaus, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Extremo Oeste de Santa Catarina, o CISME, e estou fazendo um chamamento para todos os trabalhadores e trabalhadoras participarem da greve geral do dia 28 de abril, contra as reformas que retiram direitos dos trabalhadores. Participe e fortaleça a nossa luta. A representante da Associação Afrodescendente de São Miguel do Oeste, Isete Carme Lourenço, também convoca para o ato neste dia 28. Apesar do governo afirmar que as mudanças nas regras são essenciais, eu questiono e eu me posiciono contra essa proposta que é descabida, é brutal e é injusta. O governo não vai levar só a população ao empobrecimento brutal, mas uma parte enorme dos brasileiros, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, vão ficar excluídos. E desta forma, eu me posiciono a favor de uma paralisação no dia 28 de abril. É essa que vai ao encontro aos nossos direitos, ao segurar os nossos direitos que conquistados foram na rua, gritando, lutando, muitas vezes com sangue, sim, adquirida por nós hoje. E nós não podemos parar. Sou Isete, sou professora, educadora, sou liderança espiritual, sou representante do movimento afro de São Miguel do Oeste e me coloco a favor de pararmos dia 28, da importância desse dia. Não só os municípios, estados, enfim, todo o estado brasileiro, toda a nação. É momento, meu povo, de lutar, de abrir os olhos, de refletir, mas de segurar com dignidade aquilo que foi conquistado. E lutar para mais, não deixar que tirem para ficar menos os nossos direitos. Olá, eu sou o Jonas Ansolim, coordeno o Sintraf do município de Dionísio Cerqueira e faço parte da direção estadual da FETRAF Santa Catarina, a federação que representa a agricultura familiar no estado. Quero aqui convidar você, trabalhador, você, trabalhadora, para um dia de greve geral, dia 28 de abril de 2017, um dia que vai ficar na história deste país, onde vamos parar o país. A classe trabalhadora está se organizando contra um golpe de um governo ilegítimo, de um governo golpista, onde tenta tirar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. O golpe não terminou, o golpe está em curso, diariamente estamos sofrendo ele. Não podemos admitir, enquanto trabalhadores e enquanto trabalhadoras, que um agricultor tenha que comprovar 49 anos de contribuição para que possa se aposentar. Não podemos permitir que o agricultor tenha que contribuir 2 vezes e contribuir mensalmente para que possa se aposentar. Você, trabalhador urbano, não pode permitir que a sua carga horária aumente para 12 horas. É inaceitável, é um crime o que este governo golpista está propondo para toda a classe trabalhadora. Então, dia 28 de abril é um dia de dizer não ao golpe, é um dia de dizer não ao governo golpista, nenhum direito a menos. Venha para a luta. Então, trabalhador, então, trabalhadora, se organize dentro do seu sindicato e venha para a peleia. Dia 28 de abril é de dizer nenhum direito a menos para toda a classe trabalhadora brasileira. Não a retirada de direitos.
O Sindicato dos Comerciários, aqui de São Miguel do Oeste, mesmo com bastante dificuldade de mostrar para os trabalhadores e trabalhadoras que as reformas implantadas pelo governo golpista vão resultar em muitas perdas, está fazendo o trabalho de base, tentando fazer com que o comércio feche as portas. A representante do sindicato, Ivanir Reisdorfer, faz uma contextualização dessa triste realidade, mostrando a dificuldade de organizar a categoria. Não temos nenhuma iniciativa por parte do comércio ou a intenção de que fechem as portas. A gente não vê isso por parte dos empresários, né? Na contrapartida, pelo menos aqui na nossa região, os trabalhadores estão com um pouco de receio de parar. Mas é bem claro, se não parar no dia 28, logo vão parar de outra maneira, porque terão todos os seus direitos retirados, né? Aí sim o prejuízo para os trabalhadores vai ser incalculável. Então o que a gente convoca parem, pequenos empresários, prestem atenção no discurso que estão se fazendo por aí na questão o que se coloca, né, por parte dos deputados e os defensores da mudança, de que vai ser muito bom. Não vai ser bom. Vai ser bom para alguns, né, para as multinacionais que querem se instalar no país, para as grandes empresas devedoras dos maiores encargos, né, para a nação, inclusive, né. Se hoje já estão devendo, imagina no futuro, né, não terão compromisso nenhum mais com a nação. Então, a gente convoca todos os trabalhadores, né, para que fechem as portas e alertamos aos empregadores que prestem bastante atenção e que o mais viável seria, no mínimo, fazer 1 ou 2 horas de paralisação, deixar seus trabalhadores livres para estar participando de algum momento dos atos que vão estar acontecendo no país todo. Vamos agora até a periferia de São Miguel do Oeste, com a jornalista Júlia Sajorato trazendo os informes junto ao companheiro Paulo Fortes. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Olá, Cláudia e Pedro. Quem manda sua mensagem hoje é o Paulo Fortes, do Coletivo Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural, morador da periferia de São Miguel do Oeste, que fala sobre a importância de também estar na organização para a greve geral. Então, após toda essa perca de direito, todo esse retrocesso nessa atual conjuntura de golpe que estamos vivendo no Brasil, é de suma importância essa greve geral que vai acontecer dia 28, para mostrar que o povo continua organizado e que não vamos aceitar toda essa perca de direito, todos esses problemas que querem jogar para cima da gente, do povo trabalhador. Por isso que movimentos sociais, sindicatos, pastorais e todas as outras classes de trabalhadores continuam e continuarão organizados para mostrar que não vamos aceitar calado o que querem fazer nos engolir goela abaixo. Obrigada, Júlia. Obrigada, Paulo. E do coletivo da Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP, e Pastoral da Juventude Rural, PJR, a gente traz a Josiane Pinheiro, que alerta o coletivo sobre a necessidade de ir para a rua em mais um dia de resistência, dentro desse contexto de golpe que estamos vivendo. Olá, companheiros e companheiras do Informativo Paralelo. Aqui quem fala é Jô Pinheiro, da assessoria da Pastoral da Juventude Rural e Pastoral da Juventude do Meio Popular. A militância desses dois coletivos convocam trabalhadores e trabalhadoras para estarem nas ruas dia 28 de abril, sexta-feira, somando-se à greve geral. Vamos parar o Brasil. Vamos parar o governo golpista de Michel Temer. Nosso grito de ordem é: nenhum direito a menos. Adelante, companheiros e companheiras. Voltamos agora com Júlia Sajorato, diretamente de Frederico Westphalen. Mais uma vez, o companheiro Plínio Simas, dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores de Palmeira das Missões, faz um chamamento para as mobilizações que acontecem nos dias 27 e 28 no norte do Rio Grande do Sul. O MPA faz o chamamento para a grande mobilização que acontecerá no dia 27 e 28, no norte do estado do Rio Grande do Sul, em Boa Vista das Missões, no Trevo, e em Seberi, no Trevão. Portanto,
grande mobilização contra as reformas trabalhista e previdenciária. Nenhum direito a menos. O povo vai para a luta. Faça parte desta grande mobilização e venha para as atividades do Movimento dos Pequenos Agricultores e também para a greve geral. Em Seberi, no Trevo e em Boa Vista das Missões. Vem para a luta, você também. Os atos acontecem a partir das 9 horas da manhã. Voltamos com a Cláudia e o Pedro. Um grande abraço e até a semana que vem. Obrigada, Júlia, Pedro. E nos encontramos sexta-feira, diretamente do município de Maravilha, onde vamos estar realizando a cobertura do ato. Um grande abraço e boa luta a todos e todas. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, programa do Desacato. Sim, e hoje estamos com o tema do dia 28 de abril, que é a greve geral. Agora a gente escuta o comentário da jornalista e professora Elaine Tavares. Comentário ímpar. Uma greve geral não é uma marcha pacífica e ordeira. Uma greve geral é a inversão da ordem, é a paralisação total da produção. E por quê? Porque é o trabalhador assalariado o único que gera riqueza. Engana-se quem pensa que a riqueza do mundo é dos ricos. Não é. Ela é fruto do trabalho. O que acontece é que um pequeno grupo de pessoas no mundo, cerca de 1% da população, se apropria de maneira indevida do que produzem os trabalhadores. Roubam, para dizer com todas as letras. Pagam um salário de fome que serve apenas para que a pessoa se mantenha viva. Assim, aquele ou aquela que trabalha 8 horas por dia e recebe um salário mínimo está sendo roubado, porque todos produzem muito mais do que o valor que ganham pelas horas que dão. No geral, as pessoas seguem suas vidas cumprindo esse ritual, gerando riqueza para os patrões sem maiores reclamações. De vez em quando, fazem lutas para aumentar o valor do salário ou as condições de trabalho. São poucos, muito poucos, os que lutam para terminar com esse sistema de exploração que é quase que uma escravidão. Só que existem momentos em que a exploração é tanta que a paciência explode. E aí acontecem coisas grandes, como greves gerais ou revolução. Vivemos um momento assim, não satisfeitos em explorar ao máximo a mão de obra do trabalhador, os patrões, que são os que dominam as instâncias do governo, querem agora retirar direitos que foram duramente conquistados ao longo dos anos. Greve de categorias, movimentos gerais, lutas sociais, tudo isso foi garantindo algumas conquistas, que ainda são poucas, diante do volume de riqueza que é roubado dos trabalhadores. Pois o governo Temer, que assumiu por um golpe de Estado parlamentar, judiciário e midiático, quer retroceder mais de meio século. Já conseguiu aprovar a terceirização, que é a precarização ainda maior do trabalho, coisa que deixa o trabalhador num limbo, sem qualquer direito. Agora insiste numa reforma da Previdência que simplesmente impedirá que as pessoas se aposentem, exigindo 49 anos de contribuição. E não bastasse isso, ainda quer acabar com a consolidação das leis do trabalho, tirando todas as garantias do trabalhador. É definitivamente o retorno à escravidão.
Todo o poder estará concentrado na mão dos patrões, que pagarão o que quiserem, sem que o trabalhador tenha amparo na lei. Por isso, a greve geral nesse dia 28, porque os trabalhadores e as trabalhadoras sabem que se tudo isso passar, será como se voltássemos ao início do século, quando se trabalhava 18 horas e se morria como moscas nas fábricas e nas oficinas. O sistema capitalista está sempre em estado de expansão. Precisa explorar e explorar cada vez mais o trabalhador, extraindo dele toda a riqueza possível. Não importa se nesse processo precise destruir, matar, oprimir. Os ricos só querem ficar mais ricos, e isso só é possível com a exploração do trabalhador. Nós então temos uma escolha. Apesar de parecer ter pouco poder, afinal, nós só temos nossos corpos, nós podemos escolher dizer não, lutar. E isso tem de ser feito juntos, a greve geral. Nesse dia 28, tudo tem de parar. Cada fábrica, cada comércio, cada pequeno negócio informal. Tudo. O serviço público, os restaurantes, tudo. Nenhum centavo pode ser gerado. A classe dominante precisa reconhecer que sem os trabalhadores ela não existe. Mas para isso, precisamos estar juntos. Parar a máquina, suspender a ordem, negar o lucro ao capital. Se isso acontecer, o país parar e os trabalhadores se insurgirem nas ruas, os poderosos saberão que, apesar de terem os meios de produção, se não houver os trabalhadores, as máquinas não trabalharão sozinhas e não gerarão valor. Nós somos a verdadeira força. Nós temos o poder. Então, nesse dia 28, não vá trabalhar. Não importa se descontar o salário. Melhor perder um dia do que a vida inteira. Faça a greve vitoriosa, porque a vitória da greve é a nossa vitória como classe. O Brasil tem de parar e cada um de nós é responsável por essa parada. Cruze os braços contra as reformas que destroem a vida. Não tenha medo. Juntos, vamos derrotar essa banda podre do Congresso Nacional. Essa gente não vai nos destruir. Se somos nós os que geramos a riqueza, o poder é nosso. Então pare e impeça a destruição de nossos direitos. Elaine Tavares, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Obrigada, Elaine Tavares, sempre muito reflexiva. Até a Jana comentava aqui em off que é sempre muito bom os comentários da Elaine. Raul, a gente escuta a Elaine falando, e como é bom, porque ela fala: todo mundo tem que parar, o comércio tem que parar. Diferentemente do dia 15M, que a gente não teve paralisação do comércio, é possível que o dia 28 a gente consiga, de fato, ter paralisação de tudo, porque a gente vê um judiciário que criminaliza a greve quando a greve é de cunho político ou corre o risco, inclusive, de ser demitido. Dá um exemplo. O setor público lá de Caxias do Sul, a farmácia popular, ela não vai parar. Ela vai continuar. Em nenhum momento eles estão falando em paralisação. Então a gente escuta a Elaine dizendo tem que parar, mas ao mesmo tempo a gente vê trabalhadores falando: olha, se eu parar eu vou sofrer represália. E aí? Há que entender o que a Elaine falou, há que entender o recado. As lutas dos trabalhadores não são inaugurais. As lutas dos trabalhadores são sempre as mesmas, mudam de conjunturas, mudam de territórios, mudam de discursos, mas são as lutas nossas, da classe trabalhadora, das trabalhadoras e dos trabalhadores, aquelas que nos têm permitido obter algumas conquistas. E essas conquistas não são pelo dia em particular que saiu a greve, senão pela acumulação de forças para parar o capital. O que disse Elaine é central. Nós, esta sexta-feira, não podemos nem comprar pão. Compre na quinta-feira. Não gosta do pão mais durinho? Tose ele. Precisa um medicamento que usa constantemente? Bom, só vai na farmácia se acontecer uma desgraça, um imponderável. Mas a medicação que consome todos os dias não é para acabar na sexta, você tem que comprar na quinta. Não há que comprar nada, porque o capital gera bilhões aqui no Brasil por dia. Bilhões às nossas custas. Então é necessário sim interromper todas as atividades. E quando digo todas, digo transporte também. E quando digo transporte, digo todos os transportes também. Sim, e a gente vai ouvir Talifeld Glazer agora, direto da República Dominicana. Comentário ímpar.
Quando comemoramos os 100 anos da Revolução Russa, não podemos esquecer a importância que tiveram as greves iniciadas em 1905 pelos operários contra as tropas do Tsar Nicolau II. Em Moscou e outras cidades importantes, a solidariedade operária e as greves contra a exploração e a miséria foram cercando o poder monárquico, imperialista e capitalista. Nessas greves iniciais, os operários metalúrgicos tiveram um papel preponderante e formaram a vanguarda da luta proletária. Com organização e um forte discurso, conseguiram a adesão do operariado analfabeto e embrutecido pela miséria e a violência do poder. O 1º de maio deu origem aos enfrentamentos com a polícia e as tropas czaristas. Houve centenas de mortos e milhares de feridos nas regiões do leste europeu. Esses massacres tiveram forte resposta aos trabalhadores e trabalhadoras em Varsóvia, que convocou uma greve geral. As manifestações não pararam e se multiplicaram durante todo o mês de maio. Na Rússia, 200.000 operários foram às ruas e reforçaram as greves. Houve piquetes, barricadas, e Lenin avaliou esta greve geral como a primeira ação armada dos trabalhadores russos. O papel das mulheres foi muito importante nas greves carregadas de repressão, violência e morte. Os trabalhadores e trabalhadoras se reuniam todos os dias e um ar de democracia pairava junto com a dor da luta. O czarismo impôs toda a sua violência e conseguiu por um tempo que os trabalhadores voltassem ao trabalho. Mas a guerra entre o poder czarista e os trabalhadores estava consolidada. A escola da greve permitiu a educação política e formou o caráter dos trabalhadores que se ofereceram em atos de valentia e heroísmo. As greves foram uma mola propulsora do que viria. Depois dos operários foram os camponeses e camponesas que se insurgiram e puseram os senhores feudais para correr. Incendiaram seus palácios e suas fábricas. Os camponeses distribuíram a produção de comida entre os milhares de famintos e exigiram a reforma agrária. Começaram as greves nas indústrias agropecuárias e se somaram à luta dos operários da cidade e do campo. Os fatos das greves e manifestações de 1905 foram decisivos para a vitória da Revolução Russa em 1917. A poucas horas da greve geral no Brasil e de um novo 1º de maio, é importante refletir sobre este momento crucial da história que aconteceu 100 anos atrás e ainda serve de exemplo aos trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Da República Dominicana para o Informativo Paralelo, Thali Feld-Glaser. Comentário ímpar. A gente agora deixa um recado do Desacato, do portal Desacato, para contribuir então com a greve do dia 28 de abril, inclusive foi publicação nossa no portal Desacato pelo Facebook, e agora eu e a Janaína vamos ler aí, para você vai anotando que quem sabe dá para contribuir. Então vamos lá. Não vá a nenhum mercado. Não vá a farmácias. Não marque consultas para essa data. Não vá a padarias. Não vá a restaurante de qualquer espécie. Não compre nenhum móvel, eletrodomésticos, eletrônicos. Não vá a nenhum shopping, mesmo que seja só para a praça de alimentação. Não vá a lotéricas. Não vá a bancos. Não pague nenhuma conta. Não abasteça seu carro justo nesse dia. Não vá a academias. Não vá a escola, faculdade ou cursos de qualquer espécie. Não vá a açougues e essas coisas devem ser evitadas mesmo que você não vá trabalhar. Contribua para o sucesso da greve geral, pois é a sua aposentadoria e suas garantias trabalhistas que serão cortadas se a reforma da Previdência e da CLT forem aprovadas. É hora de mostrarmos quem manda nesse país. Repasse para o maior número de pessoas e poste nas redes sociais. É hora da mobilização. Rumo à greve geral. E lembrando que a gente pode fazer todas essas coisas na quinta-feira, na quarta-feira ou depois no sábado, que tiver aberto na segunda-feira depois. Só que na sexta-feira é importante ter greve geral. E o Informativo Paralelo está chegando ao seu final. Raul Fittipaldi, muito obrigado pela participação. Mais um Informativo Paralelo. Pois então, é greve! É greve! É greve! Tchau, tchau! Tchau, gente! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares.
Reportagens: Júlia Sajorato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!